pessoal, está no ar o Papo Rock. O nosso assunto hoje é Outubro Rosa. E eu recebo aqui no Papo Rock para falar com vocês a doutora Priscila Furtado Souza Pasquinelli, que é radio-oncologista e especialista aí no assunto e vai falar pra gente aí como se prevenir, como são os cuidados e um pouquinho mais aí sobre o nosso Outubro Rosa. Seja bem-vinda, doutora Priscila. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui hoje. Espero trazer várias informações importantes para o público que está nos assistindo. Vamos começar falando aí sobre a importância do Outubro Rosa. Por que foi escolhido o mês e por que é importante a gente dedicar um mês inteirinho de ações para a prevenção do câncer de mama? O Outubro Rosa é uma campanha antiga que foi criada na década de 90, ou seja, ela já tem mais de 30 anos. A importância dela foi justamente melhorar o acesso ao exame, porque naquela época era muito mais difícil, e não só isso, promover a saúde, principalmente através da prevenção e diagnóstico precoce. Ao longo dos anos, ela foi sofrendo transformações, então a ideia era melhorar o acesso à mamografia, e isso foi melhorando. Depois a gente começou a falar mais sobre a importância do autoexame, que também ajuda no diagnóstico precoce, e atualmente ela ganhou aí algumas características relacionadas à prevenção referente ao estilo de vida. Então a gente também tem conversado agora bastante sobre isso. O que é que você pode fazer no seu dia a dia para diminuir o risco de vir a desenvolver um câncer de mama? E o que é que a gente pode fazer no dia a dia para diminuir o risco de desenvolver um câncer de mama? Vamos lá. Hábitos saudáveis. Tudo começa com a alimentação. Então, uma alimentação à base de alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, os grãos integrais, isso é essencial. Mas não só isso, a gente precisa lembrar também da atividade física, da importância de se movimentar ao longo do dia. A gente tem visto que o sedentarismo hoje ele é praticamente o novo cigarro. Lembrando do cigarro também, evitar, os vícios, cuidar, não fumar, diminuir a quantidade de bebida alcoólica e o estresse. A correria do dia a dia, a gente também precisa ter uma atenção para isso, buscar momentos de relaxamento, respeitar a necessidade de descanso do nosso corpo, porque tudo isso vai promover a nossa saúde. É importante salientar isso porque muita gente acha que o câncer de mama ele é só hereditário, né? Porque muita gente toca no assunto, se você tem algum caso na família, comece aí a se prevenir antes, procurar o médico antes, mas não é só isso. Tem muitas pessoas que têm o câncer de mama, mas que não teve ninguém na família aí que sofreu com isso, né? Olha que informação importante. Isso é uma ideia errada que a população faz. Por quê? Porque os tumores que são genéticos, na verdade, eles são minoria. De cada 10 casos aí, em torno de 2, no máximo 3 serão genéticos. Os outros todos vão estar relacionados ao estilo de vida. Nossa, olha só. E muita gente não se atenta a isso, né? Exatamente. Mas assim, vamos supor, se eu tive alguma tia, avó, algum parente que teve o câncer de mama, e aí eu tenho que ter esse alerta, tenho que ter esse olhar antes das outras pessoas, é isso? Com certeza. Pode ser por um fator genético, algo que a gente transmite, que é hereditário, então existe uma mutação e ela é transmitida para as gerações posteriores. Mas a gente precisa lembrar que o nosso estilo de vida também se parece com o estilo de vida dos nossos familiares. Então, não necessariamente, se você tem um histórico na família, isso não determina que seja genético. Mas a gente precisa prestar atenção. Se você tem muitos familiares, a gente precisa, sim, investigar isso e confirmar se é genético. Mas aí, confirmou que é genético? Realmente o rastreio que a gente chama, que é essa questão de você investigar antes de ter o sintoma, de fazer os exames regularmente sem estar sentindo nada, esse rastreio ele tem que começar antes, tá? Se for confirmado que existe uma mutação genética nessa família. Agora, se não, aí vai ser o rastreio comum e ficar atento ao estilo de vida, porque provavelmente tem um estilo de vida aí na família também que você acaba reproduzindo, né? Porque a maneira como você se comporta muitas vezes é aprendida com seus familiares. Principalmente a questão da alimentação, dos hábitos diários, né? E aí, doutora, você comentou com a gente aqui agora a respeito dos sintomas, né? Vamos supor que eu não tive nenhum sintoma
pode acontecer de eu estar com a doença também. Por isso que é importante fazer o exame, mesmo que eu não sinta nada. Isso mesmo. Para você ter uma ideia, em torno de cada 4 pacientes, uma paciente vai perceber no autoexame, ou seja, vai ter algum sintoma. Ela pode palpar um nódulo, perceber uma saída de secreção pelo mamilo, algum líquido diferente que não saía antes, pode ter mudado o mamilo às vezes retroverte, né? Ou seja, ele entra e muda ali o aspecto desse mamilo, a pele às vezes fica com um aspecto de casca de laranja. Existem vários sintomas relacionados ao câncer de mama que a gente precisa ficar atento. Apareceu isso na sua mama, procure o médico. Então, de cada 4 mulheres, uma vai diagnosticar através de sintoma. 3 seriam diagnosticadas sem sintomas desde que façam a mamografia, ou seja, você vai lá, faz o exame, acha que a sua mama está normal, não tem nada, e de repente o exame descobre. E aí o exame vai descobrir numa fase inicial, vai descobrir bem no comecinho, né? Porque não teve nenhum tipo de sintoma ainda, então quer dizer que é mais fácil a cura. Isso mesmo. Assim, os tumores iniciais também podem de repente ser descobertos através de um sintoma, porque, por exemplo, você pode ter um nódulo, às vezes um nódulo superficial, facilmente palpável, que pequenininho você vai lá e percebe, né? Não necessariamente, descobriu através de um sintoma, é uma doença avançada? Não. Mas, às vezes o que acontece, você pode ter um nódulo, por exemplo, numa região que você não consegue palpar, ou se você tem uma mama muito volumosa, ou quem tem a mama mais firme, sabe? Aquela mama densa, é mais difícil de você descobrir na palpação. Então, o exame ajuda muito. Falo que uma coisa complementa a outra. A gente, às vezes, na saúde, a gente tem essa ideia, né? Qual é o alimento milagroso? Qual é o exame milagroso? Qual é a... Não, tudo está correlacionado. É um conjunto, exatamente. Uma coisa depende da outra. São várias atitudes que a gente vai tendo no nosso dia a dia que vão ajudar a nossa saúde a se potencializar cada vez mais. Com certeza. Pessoal, a gente vai agora para mais uma música para a gente continuar esse papo tão importante. Então eu quero convidar você aí que está em casa, nos ouvindo, no carro, avisa todo mundo que o papo hoje é muito sério, é muito importante para todas as mulheres. Você, homem que está aí nos ouvindo, nos assistindo, já fala assim: mãe, assiste lá, esposa, assiste, ouve, porque é importante. Quem puder aí também, não puder assistir agora, ouvir agora, a gente vai ter reprise nas redes sociais, mas é um assunto que a gente precisa falar muito sim. Doutora, você estava falando sobre alguns sintomas. Quais são os principais sintomas do câncer de mama? Nódulo palpável na mama, saída de secreção pelo mamilo, mudança do aspecto do mamilo, até de uma maneira assim bem simples, ele entra para dentro, tá? Mas o meu sempre foi assim. Quem sempre foi assim é normal. O que não pode é mudar. De repente você tem de um jeito e muda o aspecto. Alterações também da pele, a pele com aspecto de casca de laranja ou avermelhada. E lembrar da axila também. Porque às vezes pode aparecer um nódulo na axila, você ainda não percebeu nenhuma alteração na mama, mas tem uma alteração na axila, a gente precisa lembrar que isso pode estar relacionado também ao câncer de mama. É importante falar isso, né? Que muitas mulheres, elas não param para se observar, né? Na correria do dia a dia, elas vão, tomam banho, nem se olham. É importante que as mulheres se observem e também que os parceiros, as parceiras ajudem a olhar, né? Porque vamos por às vezes a gente não se vê, mas o marido, a esposa, o colega, o parceiro tá ali do lado vendo e pode falar assim: nossa, parece que tem alguma coisa diferente. Então esse alerta também vale para todo mundo, né, doutora? Muito interessante, porque eu já tive alguns pacientes que foram os maridos que perceberam. Mas aí a gente tem que falar também do autoexame, né? O autoexame, ele precisa ser realizado todo mês. Se as mulheres tivessem o hábito de realizar o autoexame, eu falo que ninguém conheceria melhor o corpo dela do que ela mesma. Então, palpar, olhar no espelho, porque o autoexame, ele começa na inspeção, no fato de você se olhar, levantar os braços, abaixar os braços, ver como é que sua mama se movimenta, quais são as diferenças de uma mama para outra, conhecer o seu corpo, porque se você se autoexaminar todo mês, não tem médico que vai te examinar melhor do que você. Qual que é o período correto para fazer esse autoexame? Depois da menstruação. Mas aí a gente tem algumas mulheres que não menstruam. Quem não menstrua tem que escolher uma data no mês. E eu falo, escolha, por exemplo, o dia que cai o salário, ou o primeiro dia, ou o último dia. Você tem que ter uma data fixa, porque o que acontece? Se a gente depende só da nossa memória, eu fiz agora e vou fazer o mês que vem.
Você não vai lembrar. Depois de um mês, você não tem como lembrar exatamente qual foi o dia que você fez o seu exame, né? Outra dica é colocar um alarme no celular. Então, coloca lá na sua agenda um alarme. Todo dia, tal do mês, eu vou me examinar. Tem alguns aplicativos gratuitos também que controla aí a menstruação, que avisa no final. Faça o seu autoexame. Olha, que legal. Então, assim, hoje a gente tem as ferramentas, mas a gente precisa usá-las, né? Tem que colocar isso em prática. Muitas mulheres têm receio de se tocar, às vezes medo, preconceito, algum tabu. E quando a gente fala de saúde, né, é importante a gente quebrar esses preconceitos, esses tabus, porque eles não nos ajudam, né? Eles atrasam o diagnóstico e, às vezes, isso pode custar até mesmo a nossa vida. Com certeza. E como que faz esse autoexame? Tem como explicar mais ou menos para as mulheres que estão nos ouvindo? De maneira simples. Gente, parou em frente ao espelho, vai observar. Então, tira a blusa, vai ficar sem nada e observa. Mãos para baixo, pode pôr as mãos na cintura, põe as mãos para cima, sempre observando a mama. E faz esse movimento. Observou? Lembra de observar a mama e de observar também aqui a região da axila. Ok, depois vai fazer a palpação. Quando fizer a palpação, a mama que for palpada vai levar o braço atrás da cabeça e vai fazer a palpação. Pode fazer a palpação em movimentos circulares ou pode fazer a palpação em movimentos radiais. Aí você vai escolher qual é a maneira que você gosta de palpar. Lembrando de palpar também a região da axila. Palpou uma mama, depois vai palpar a outra. Em que momento? Eu falo, um momento que você esteja tranquila. Pode ser no banho, pode ser à noite antes de dormir. Eu gosto muito desse período, à noite antes de dormir, porque eu falo, é um momento que você está descansada, está relaxada, está deitada lá na cama, ninguém vai te incomodar, já colocou os cílios para dormir. Porque, por exemplo, mas de repente a pessoa resolve fazer o autoexame, quer fazer o exame, né, às vezes no meio do dia ali, eu falo, gente, hora do almoço, criançada, aquela confusão na casa, é impossível você conseguir fazer. Então, escolher esse momento, por quê? Porque é um exame rápido, não é demorado, mas é importante que você faça ali regularmente, que você separe esse tempo para você, e não só pelo fato de estar se autoexaminando, pensando no câncer de mama, mas eu falo até para autoconhecimento, para você conhecer o seu corpo, saber o que você gosta, que tipo de toque, conhecer as diferenças de um lado para o outro. Nem sempre as mãos são exatamente iguais, você sabe qual é maior, qual é menor. Então existem essas diferenças e é importante a gente entrar em contato com isso e de uma maneira carinhosa, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira gentil, sabe? De você se olhar, porque às vezes a mulher vai fazer o exame e já começa a colocar defeito, né? É porque minha mama tá caindo, é porque não sei o que. Eu falo, não, gente, isso é muito cruel, né? É se olhar e falar, poxa, que bom que eu tenho esse corpo, é um presente que eu tenho pra minha vida. Preciso mantê-lo saudável. Preciso, exatamente, porque olha quanta coisa ele te permite fazer. Então, com esse olhar mais carinhoso, mais amoroso, a gente só tem a ganhar. Com certeza. E aí a gente estava falando aqui no começo, né? Eu até fiz até uma pergunta a respeito do parceiro, da pessoa que está do lado, para poder ajudar também nessa questão. E é importante a gente lembrar também que existem casos de câncer de mama em homens, né? Sim, 1% dos casos de câncer de mama são em homens. É mais raro, mas acontece, tá? Eu já tratei vários pacientes, homens. Uma dificuldade que a gente encontra é justamente eles não pensarem que pode acontecer com eles. Então, por exemplo, a mama deles é menos volumosa, então é mais fácil deles detectarem. Mas muitas vezes o diagnóstico demora um pouco por questões relacionadas justamente a não imaginar. Falando, nunca pensei que pudesse ser alguma coisa. Que era um carocinho, tudo bem, acontece. E demora a procurar o médico justamente por achar que o câncer de mama é só de mulheres, até pela questão do rosa, já ouvi algum, não, mas era rosa, eu falei, então, mas tem uma pequena porcentagem de casos que acontecem em homens. Outra coisa que eu já ouvi, né, uma vez, um paciente, ele foi no mastologista e ficou com vergonha, porque chegou lá na hora da consulta e só tinha mulher na recepção. E aí foi interessante que ele achou uma solução. Ele falou, olha, eu fiquei envergonhado, mas eu não desisti. O que eu fiz? Levava a minha esposa e falava que era ela que estava passando
no médico. Aí ela entrava junto, entravam os dois juntos. E era ele. Mas eu falei, gente, tá vendo? Olha como que às vezes o preconceito que a gente tem, né? Vencer essas vergonhas, esses mitos, esses tabus, eles são essenciais. Homens já são mais resistentes a ir ao médico naturalmente, né? Comigo não, deixa pra depois, homem já é natural. Mas eles têm que vencer isso, porque não cabe mais nos dias de hoje, né? A gente tem tanto acesso aí a exames, a cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde. Então, colocar a saúde em primeiro lugar é essencial, gente. Ainda mais depois da pandemia, né? Pensar aí, a pandemia mostrou pra gente como a nossa saúde é importante, como a gente não consegue fazer nada sem estar com a saúde em dia, né? Sem estar cuidando aí dos nossos sistemas de defesa e de tudo isso. Então, fica aí mais um recado para as mulheres. Durante a pandemia, deixaram de ser feitas 1,5 milhão de mamografias. Uau. Eu tenho visto muito no consultório mulheres que, doutora, então, foi a pandemia, eu fiquei 2 anos sem fazer meu exame. E aí, quando fui fazer, estava alterado. Às vezes, pessoas que perceberam um nódulo, mas ficaram com medo de ir ao médico por conta da pandemia. E aí, houve um atraso no diagnóstico. Os últimos estudos têm mostrado que a chance de morrer por um câncer, ela aumentou em 20%. Ou seja, de cada 10 pessoas, vão morrer 2 a mais relacionadas ao câncer, justamente por esse atraso, por esse medo, por essas dificuldades que a gente enfrentou. Então, lembrar que hoje, gente, as coisas já voltaram, né? Aí ao seu normal. Então, por favor, eu acho que esse Outubro Rosa, ele nunca foi tão importante na história, desde 1990, igual o ano de 2022. A doutora Priscila está falando pra gente sobre muita coisa importante a respeito desse mês, que não é voltado somente para as mulheres, não, é para todo mundo, pra saúde, tá, gente? Então, bora todo mundo observar, chama a galera que ainda tem papo pela frente ainda. Doutora, a gente estava falando aí sobre a questão do diagnóstico, né? E aí tem a campanha agora do Outubro Rosa, com a questão da mamografia. Explica pra gente um pouquinho a respeito desse exame, como que ele é e quem precisa fazer. Quem precisa fazer são todas as mulheres acima de 40 anos, uma vez por ano. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, tá? Mas, se tiver história na família, tem que procurar o médico, porque pode ser necessário começar esse rastreio antes. Então, tem que ter muita atenção a isso, principalmente mãe, irmã, tias. Se tiver algum familiar próximo com câncer de mama, ou que faleceu de câncer de mama, ou tenha tido um câncer de mama numa idade muito jovem, aí em torno dos 30 e poucos anos, atenção, porque o rastreio começa antes dos 40. E aí, no serviço público, a idade muda? Pelo Ministério da Saúde, eles recomendam que seja feita a mamografia a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. A partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Mas se a mulher quiser fazer todo ano, seguindo a da Sociedade Brasileira, aí ela teria que pagar essa mamografia no intervalo, né? E assim, a mamografia, ela tem aí um tabu do pessoal que tem medo de fazer, fala, vai doer e tudo mais. Olha, eu costumo falar para as minhas pacientes o seguinte: não é gostoso fazer nenhum tipo de exame. Se fosse gostoso, né, a gente virava festa, não era? Nem exame de sangue, né? Não é gostoso fazer, né? Então, assim, todo exame vai levar, mas é um exame rápido. Todo exame leva um tempo, tem aí, cada exame vai ter a sua característica. No caso da mamografia, as mulheres reclamam mesmo do desconforto na mama, né, por questão de apertar um pouquinho a mama, mas eu falo, é tão rápido. E é uma dor que vai valer a pena, porque é um cuidado com essa saúde. Não existe outro exame que diagnostica? Olha, tem ultrassom de mama, mas para rastreio o recomendado é a mamografia a partir dessa idade. Existem situações específicas, por exemplo, tem a mama muito densa, aí você tem que complementar com ultrassom. Ou se ficar alguma dúvida no exame, você tem que completar com uma ressonância. Existem outros exames que podem ser feitos, mas rastreio, o recomendado é a mamografia. É importante, gente, assim, não é aquela dor, não, viu? Eu faço, já tô no meu 2º ano que eu tô fazendo já a mamografia e é super tranquilo, é rápido, não demora, é rápido, você nem sente nada e é importante fazer também, né? Eu faço todos os anos a mamografia e também o ultrassom, porque eu já tive umas bolinhas de água
por conta de emagrecer, engordar. E aí eu faço esse controle todo ano também, mas é importantíssimo a gente procurar o médico e ele vai saber qual exame que eu tenho que fazer, né? Isso mesmo. Mulheres mais jovens, geralmente a gente não vai fazer a mamografia, né? Vai ser ultrassom, em algumas situações pode ser necessária a ressonância. Então, quem vai avaliar isso é o médico mesmo. Por isso, a importância também de ir ao médico. Porque, às vezes, a pessoa vai lá, faz a mamografia, deixa a mamografia guardada, nem busca o resultado. Você sabe que isso acontece muito. E aí eu falo, gente, não adianta. Às vezes a pessoa mesma, né, a própria mulher vai lá, olha o resultado, joga no Google. Ah, eu achei que não era nada. Quantas vezes eu já não atendi mulheres falando, eu achei que não era nada, doutor, porque ela joguei no Google e aí, pelo que eu entendi, eu não precisava fazer mais nada. Eu falo, gente, não é assim. O médico estuda 6 anos, depois ele ainda faz mais 2, 3, 4 de residência. Então procura um profissional para te orientar, né? Para ele, só o médico vai saber o que é que tem ali, né? Se você precisa fazer mais de uma vez por ano, se tem alguma questão, né, para ser investigada. É importante salientar isso, né? É isso mesmo. E entender que acho que é um desconforto. Foi importante você falar isso da mamografia, né? A dor, ela é individual, né? Então tem mulheres que vão sentir mais, tem mulheres que não sentem nada, falam, nossa, isso pra mim não é nada. Pra mim é tranquilo. Então, mas independente, né? Se tem dor, se não tem, se é só um desconforto, o importante é realizar o exame. Lembrar que é rápido e é só uma vez por ano, Uma vez por ano, tá tudo tranquilo. Doutora, agora falando assim, vamos supor que a pessoa fez o exame e deu positivo. Como que funciona o tratamento? Qual que é a porcentagem de cura, a taxa de cura? Como que funciona? Olha, se tiver uma suspeita, porque o exame, não é ele que vai diagnosticar, né, vai dar o diagnóstico final. O exame ele vai avaliar se existe uma suspeita. No caso de uma suspeita, tem que ser feita uma biópsia. Então vai tirar um pedacinho, vai olhar no microscópio, vai para o médico patologista que vai olhar e vai falar, olha, se essa célula é uma célula alterada, se é um câncer mesmo, ou se é uma célula normal, às vezes só uma inflamação, o que for. Então o diagnóstico só vem depois da biópsia. Feito o diagnóstico, com biópsia, vai ser escolhido o tratamento. Então hoje a gente tem algumas opções, basicamente os principais são o tratamento cirúrgico, quimioterapia e radioterapia. Tem também hormonioterapia, tá? E aí a ordem desses tratamentos vai depender de onde está o tumor, se ele está só na mama, se ele já foi para outros órgãos, se ele foi para a região da axila. Vai depender também de algumas características desse tumor que a gente só sabe através da biópsia. Então, a gente aí tem uma equipe multidisciplinar para definir qual é o melhor tipo de tratamento. Quanto mais inicial, geralmente, se esse tumor tiver também boas características de uma doença menos agressiva, o tratamento também costuma ser menos agressivo. Eu explico assim para as minhas pacientes para elas conseguirem entender, porque tem diferenças. Às vezes uma mulher vai fazer só cirurgia e radioterapia, outra tem que fazer químio, tem que fazer cirurgia, tem que fazer rádio. E aí elas ficam muito em dúvidas com relação a isso, mas eu falo, cada caso é um caso. Vai depender da idade, vai depender das características da doença, vai depender do local onde a doença se encontra. Então tem uma série de coisas que vai influenciar na escolha do tratamento. Tá. Certo. E assim, um problema assim que eu vejo das mulheres é o medo da perda da mama, né? Que fala assim, nossa, eu vou ter que tirar minha mama, porque tá tirando um pedaço da feminilidade, as mulheres veem assim, né? E aí a pessoa acaba deixando pra lá, não fala sobre a doença, não vê que tá, não conta que tá com algum sintoma já avançado por conta do medo de ter que tirar a mama, né? E olha que interessante, às vezes é o medo de ter que tirar a mama que justamente te leva a precisar tirar a mama, né? Por quê? Porque a doença, quando tá no início, se for um nódulo pequenininho, dependendo do volume da mama, vai fazer uma cirurgia conservadora, tira só um pedacinho, né? Agora, se você deixa o tumor crescer, ele vai ficando cada vez maior,
aí realmente fica mais difícil de retirar só a doença, e aí você tem que tirar a mama toda, em doenças mais avançadas principalmente, é quando isso ocorre. E lembrado que você me perguntou até antes, referente à chance de cura, né, gente? Por quê? Porque eu falo que a doença inicial ela é completamente diferente de uma doença avançada. Uma doença inicial, ela tem uma chance de cura altíssima. De cada 10 mulheres, a gente chega a curar aí em torno de 9. O que é diferente de uma doença avançada, que de cada 10 mulheres, a gente vai curar aí 2, 3, muito menos, né? Então, a chance cai progressivamente quanto mais avançada for a doença. Então, eu falo, é como se você tivesse duas doenças completamente diferentes, né? Então, uma outra dúvida que vem muito assim é, vamos supor, a pessoa teve o câncer de mama, e aí ela fez o tratamento, teve a cura, ela tem que fazer um acompanhamento pelo resto da vida? Geralmente, os primeiros 5 anos é o período mais crítico, quando tem a maior chance de recidiva. A gente sabe assim, tumores agressivos, quando eles tendem a voltar, eles voltam nos primeiros anos. Lembrar que na medicina, nada é 0 nem 100%. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas a chance diminui de voltar. E a pessoa fala, mas o fulano voltou depois de não sei quanto tempo. Eu falo, gente, calma, essa vai ser a exceção, tá? A gente tem o que acontece para a maioria, mas lembrar que 100% de certeza a gente nunca tem. Acho que em nada na vida, né? Nada na vida. Cada caso é um caso também, né, doutora? Por isso que é importante as pessoas irem até aí as UBSs, até os médicos, quem tem aí plano de saúde ou condições de particular, né? Porque é importante você fazer o acompanhamento todo ano. Isso mesmo. E quem teve câncer vai ter que acompanhar com mais cuidado. Porque pensa, se você já desenvolveu um tumor, a gente pensa assim, pô, seu corpo já falhou ali em algum momento. Então, a gente tem que acompanhar com uma maior atenção, vai acompanhar em períodos mais curtos. À medida que vai passando o tempo, vai aumentando os intervalos dessas consultas, até que a gente considera que volta para o risco normal ali da população e vai fazer uma vez por ano só. Né? Em caso de necessidade de retirada da mama, também tem aí a questão das mulheres conseguirem pelo SUS uma prótese para poder a pessoa não ficar sem aquele órgão da feminilidade, né? Que a representatividade do feminino da mulher são os seios, né? Consegue reconstruir a mama, né? Então é importante não deixar que esse medo te apavore, porque existem outras soluções. Um passinho aí de cada vez, né? Lógico, o tratamento é longo, tem uma série de situações aí pelas quais a mulher tem que passar, mas eu falo, vai terminar, vai chegar um momento em que isso acaba e você vai seguir a sua vida, né? Então, lembrar de vencer esses medos, cuidar da sua saúde e, no caso de um diagnóstico, fazer o tratamento correto da maneira como ele precisa ser feito, é isso que vai salvar a sua vida, né? Com certeza. Doutora Priscila, queria que você deixasse um recado pro pessoal sobre a importância da prevenção e o diagnóstico aí precoce, não só do câncer de mama, mas de todas as doenças. Quanto antes, melhor. Quanto antes a gente mudar os nossos hábitos, melhor. Quanto antes adquirirmos o hábito de fazer os exames regularmente, melhor. Uma vez por ano, gente, é muito pouco. O ano tem 365 dias. O que é um dia para você tirar para ir ao médico, para fazer os seus exames, para se cuidar? Priscila, mas eu vou ter que ir ao médico fazer o exame depois. Que sejam 3 dias, um para ir, um para fazer o exame e outro para voltar no médico. Ainda é pouco. Ainda é muito pouco para os benefícios que a gente colhe. Toda doença, quando descoberta no início, é muito mais fácil de tratar do que uma doença avançada. Pensem um pouquinho sobre isso. Se a gente puser a mão na consciência, a gente vai perceber a importância de tirar esse tempo, de prevenir. Tem uma frase antiga, prevenir é melhor do que remediar, né? Então, fica essa dica para vocês, cuidem, façam boas escolhas no dia a dia, para um pouquinho, pense no que você anda fazendo, se o caminho que você tem trilhado é um caminho voltado para a saúde ou se é um caminho voltado para a doença. Se você perceber que é um caminho voltado para a doença, é hora de mudar a sua rota, né? E mude sua rota aos poucos, não precisa mudar a sua rota de uma vez, querer fazer todas as mudanças de uma vez só, porque vai ser muito difícil, isso vai exigir
muito esforço, e no dia a dia a gente já tem que se esforçar para tanta coisa, dificilmente isso vai dar certo. Faça pequenas escolhas. Então, por exemplo, para você mulher que está aí nos ouvindo, comece escolhendo fazer a sua mamografia. Escolha lá o mês em que você vai fazer a sua mamografia, aproveita esse Outubro Rosa, que geralmente é mais fácil acesso, faça o exame. Depois que você começar a fazer a mamografia, comece a fazer o autoexame. Coloca isso na sua rotina. E aí você vai percebendo que à medida que você vai se cuidando, vai te dando cada vez mais vontade de se cuidar. E aí sim, você vai começar a mudar a sua alimentação, vai fazer uma atividade física, vai começar a diminuir o estresse da correria do dia a dia, vai aprendendo sobre saúde. Quanto mais você aprende sobre saúde, coloca isso em prática, melhor o seu corpo se sente, melhora o funcionamento do seu corpo, melhora inclusive o seu humor. Então a gente tem vários benefícios em decorrência disso. Cuidem-se, e você que está aí em casa nos ouvindo, que é homem, tem mãe, tem tia, tem irmã, é isso, às vezes é o seu papel perguntar para quem está aí do seu lado, para aquela pessoa que você ama, pergunta, fala, seus exames estão em dia? Eu já tive vários casos de mulheres que foram os filhos que chegaram em casa e falaram, mãe, você está se cuidando? Isso é importante para mim. Nada toca mais o coração de uma mãe do que um filho. Com Essa certeza. é a última dica. Gostei dessa dica, viu, gente? Ó, fica aí o recado da doutora Priscila. Bora alertar aí todo mundo pra se cuidar. E lembre-se que o mês que vem tem aí o Novembro Azul também, que aí é a sua hora de se cuidar também. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas a gente encerra o nosso Papo Rock de hoje com essa observação importante sobre os cuidados com a saúde, sobre a importância de você se olhar, se tocar, se amar, porque isso é um ato de amor também. E aí eu queria agradecer a doutora Priscila pela presença aqui na TV Câmara, na Legislativa FM, e por esse papo tão bacana aqui a respeito do Outubro Rosa. Muito obrigada.